Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao sexto episódio do Mate de Vendas, podcast oficial do Vendedor Gaúcho. Hoje mais um episódio na companhia muito especial hoje que é o nosso último episódio da temporada do Mate de Vendas, dessa primeira temporada do Mate de Vendas. Quando eu pensei nesse podcast, eu pensei em fazer ele em temporadas, né? Então a gente está encerrando hoje essa primeira temporada e com um convidado mais que especial, um cara que eu conheci no BNI, Hortências de Gramado. Estarei lá quinta-feira agora, novamente. Estarei lá de manhã, né, no encontro de vocês. E esse cara aqui simplesmente é um cara, é um achado para nós gaúchos aqui, para nós que adoramos esse lance de investimentos, né? Que é o Leonardo Silva, que hoje ele é consultor de investimento da Portfel, que é uma empresa associada ao Grupo Primo, né? Então nós temos aqui na presença um sócio do Thiago Nigro, do Bruno Perini, da galera do Grupo Primo aí, né? É um prazer imenso estar aqui, viu, na sua presença, Júlio. Obrigado, cara. Obrigado por ter vindo, né? Vim de Gramado aí, vai até passar a noite aí. Vou passar a noite hoje aqui, né? Vamos aproveitar um pouco e conhecer a região. Cara, conta um pouquinho da tua história, cara. Pra quem não te conhece, quem é o Leonardo, pra quem não conhece o Leonardo? Perfeito, deve ser bastante estranho, né? Chegar realmente alguém que... Eu nasci no Nordeste, viu? Nasci em São Luís do Maranhão. Eu diria que é uma cidade muito... parece muito uma ilha. Na verdade é chamado de Ilhéus, mas ela é cercada de mar por todos os lados. É uma cidade assim encantadora. Mas eu nasci ali, né? E decidi vir, vim realmente morar aqui no Rio Grande do Sul, em Gramado. Basicamente buscando qualidade de vida. E quantos anos tu tem, cara, hoje? Como é que surgiu a tua trajetória financeira? O que te trouxe hoje a trabalhar na Portfel? Vamos lá, essa é uma história até um pouco longa, mas é uma história até engraçada. Eu tenho 38 anos e, como eu mencionei, né, nasci em São Luís do Maranhão. E a minha trajetória com o mercado financeiro começou basicamente desde os meus 18 anos, onde eu tive que ter um trabalho ali realmente de carteira assinada, onde eu fui professor. Eu comecei trabalhando como professor de informática. Eu acho que, na verdade, isso ajuda muito a minha carreira. Eu tenho iniciado ali como professor. Mas tem um ponto muito importante nessa trajetória. É que eu sempre tive problemas financeiros, e é até controverso, né? Hoje eu trabalho no mercado financeiro e você teve problemas financeiros. Eu acho que foi isso que me trouxe ao mercado financeiro. Eu, basicamente, ali com 18 anos, tudo que eu ganhava eu gastava. Nunca sobrava nada. E quando eu cheguei com 20 anos de idade, minha mãe teve a brilhante ideia. Faz um concurso público que tua vida vai mudar. Eu pensei, então se eu ganhar um pouco mais, minha vida financeira vai ser resolvida. E aconteceu totalmente o contrário. Eu comecei a buscar gastos cada vez maiores. E ali foi que começou o meu interesse de querer estudar um pouco sobre investimentos. Mas eu estudava muito sobre planejamento financeiro, educação financeira, organização orçamentária, mas nada disso foi suficiente. Eu acho que teve só eu acho que o meu ponto de virada foi o livro Os Segredos da Mente Milionária. Ali foi o meu ponto de virada, porque eu entendi que meu problema não é a matemático, é a psicológico. Uhum. E nesse livro tem uma passagem que eu gosto muito que fala que às vezes que a gente repete padrões de pessoas que a gente vê como autoridade. E é o que eu fazia. Eu via pessoas que eram autoridade para mim, reproduzir esses padrões nas minhas finanças, e basicamente isso que me trazia problemas financeiros. Mas o aprendizado de estudar educação orçamentária e depois começar a estudar investimentos foi o que me trouxe para essa carreira, que hoje eu estou aqui trabalhando hoje, inclusive na Portfel. E quantos anos tu tem, então, de carreira no mercado financeiro hoje? Vamos lá. Eu estudo mercado financeiro desde 2012. Eu já tentei atuar, atuei basicamente como planejador financeiro, que é um trabalho que hoje não precisa necessariamente de uma certificação para você atuar nesse mercado. Eu comecei a atuar em 2012 como Uhum. planejador financeiro. Uhum. E ao passar dos anos, eu queria um pouco mais. Uhum. Tentei trabalhar com investimentos necessariamente. Eu via que o planejamento orçamentário não é algo que me encantava. Uhum. E daí eu comecei a estudar um pouco sobre o mercado financeiro. Tentei atuar em algumas empresas de assessoria de investimentos. É um tema bem polêmico, Uhum. mas eu me identifiquei que ali não era o meu lugar. Eu não conseguia vender produtos que eu não acreditava. Eu acho que Entendi. eu realmente só trabalhei de verdade no mercado financeiro
quando eu entrei no Grupo Primo, que já tem mais ou menos uns 2 anos e meio. Uhum. E como que tu foi parar lá no Grupo Primo, cara? Como eu mencionei antes, eu tentei atuar em outros locais, mas como assessor eu vi que aquilo ali não era para mim. E eu fazia todos os cursos e treinamentos que eu via do Grupo Primo. Uhum. E num desses treinamentos, o Thiago Nigro apareceu nesse treinamento e trouxe pra gente a oportunidade de trabalhar, que ele estava comprando uma consultoria de investimentos. E Uhum. ele queria mão de obras, pessoas que realmente fossem capacitadas e quisessem realmente levar esse projeto adiante. E ali foi que veio o convite. E eu basicamente estudei bastante antes de entrar no projeto, entendi todas as nuances do projeto e eu vi que realmente é um projeto inovador, onde a gente trouxe um modelo internacional para cá para o Brasil. E é um modelo muito pró-cliente. E é muito vantajoso tanto para mim como para o cliente. Uhum. E aí surgiu a Portfel como a empresa que hoje você tá por trás ali em Gramado, né? É. Hoje a Portfel, aqui quando a gente fala do Sul, a gente tem duas sedes. A gente tem uma em Porto Alegre e uma em Caxias do Sul. Eu Hum. decidi morar em Gramado porque é uma cidade encantadora, mas eu realmente estou sediado pela unidade de Caxias do Sul. Trabalha home office daí? O meu trabalho hoje predominantemente ele é home office. Em alguns momentos eu tenho que atender um cliente presencial e por isso que eu escolhi Gramado, porque eu Uhum. tenho alguns clientes já em Gramado, onde realmente eu atendo eles, a gente marca um café, a gente marca um almoço, uma Uhum. janta, e eu sempre minha rotina é muito dinâmica. Uhum. Não tem não tem como ser uma rotina exata. Não, não É, existe. trabalho de vendedor não tem como, né? É, E, cara, é como que. Eu acredito, tá, que hoje tu deve sofrer bastante no sentido de rejeição de uma certa parte do público, uhum, que quando se fala em investimentos, pensa em pirâmide financeira, uhum, pensa que já perdeu dinheiro, pensa, eu já tentei fazer algumas coisas aqui e não deu certo, perdi dinheiro. Ou seja, num Brasil onde a grande maioria da população é extremamente imediatista, uhum. quer o resultado para ontem, quer investir hoje para colher amanhã, tu tem que trabalhar uma mentalidade de que, pô, tu vai investir hoje, mas ali na frente, daqui um tempo, depois de X tempo, fazendo investimento recorrente, aí sim tu vai começar a colher teus frutos. E fazendo investimentos inteligentes. E é difícil hoje de fazer o brasileiro pensar, porque o brasileiro é preguiçoso para pensar. Sim. Ainda mais quando se trata de dinheiro. Uhum. Então, como lidar com isso e como que hoje tu faz tuas vendas dentro da Portfel? Vamos lá. Eu acho que tu falou de um ponto muito importante. A mentalidade, eu acho que a maior dificuldade do brasileiro. A matemática é simples. A gente faz um planejamento, pensa aonde o cliente está, aonde ele quer chegar, quais são os objetivos que ele quer cumprir. Matematicamente o plano está feito, é só seguir. Mas no meio desse caminho é muito complexo, porque às vezes o cliente sempre quer algo que ele não suporta naquele momento. Uhum. Ou basicamente muitas pessoas me pedem, Leonardo, deixa eu ver a tua carteira de investimentos e eu quero uma réplica dela. Aham. E não é tão fácil assim, Sim. não é tão simples. Não basicamente não adianta eu te entregar um plano que é feito para mim entregar para qualquer pessoa, que não funciona. Uhum. E o brasileiro realmente é muito imediatista. Quando a gente fala a gente lida no mercado financeiro com médio prazo, 5 anos, longo prazo acima de 10 anos. E quando a gente fala para algumas pessoas de 10 anos, é muito difícil e que isso entre na cabeça delas. Uhum. As pessoas querem algo para ontem. Tem pessoas que me procuram e dizem, Leonardo, eu quero me aposentar daqui a 2 anos. E com um valor absurdo. Eu digo, isso é realmente Não impossível. tem como. Não tem como. No meu trabalho é muito voltado para o longo prazo. Quem realmente investe no longo prazo, pensando acima de 10 anos, é muito beneficiado. Uhum. Lógico que tem alguns momentos de mercado que a gente tem grandes oportunidades e que talvez esse longo prazo se torne 5 anos. E isso são janelas de oportunidades que a gente vê, inclusive que a gente está vendo nesse momento de mercado. Uhum. E nessas janelas de oportunidades, vocês captam essa possibilidade e passa para o cliente ou é o cliente que vem atrás de vocês? Ó, fiquei sabendo que tem uma oportunidade, alguma coisa. Tá, vamos lá. O meu trabalho, eu diria que eu não sou vendedor de produto. O meu trabalho é um trabalho muito personalizado e visando os objetivos daquele cliente. Então, eu não estou aqui para dizer, a gente tem 10 produtos para aplicar. Eu digo o que é melhor para ti. Para ti, nesse momento, a gente tem que colocar
7% nisso, 4% naquilo, 15% naquilo. É feito um estudo percentual. Esses percentuais, a gente tem toda uma equipe de research, que é que é a nossa casa de análise, que está por Aham. trás de mim. Hoje eu tenho pelo menos 20 profissionais que só estudam o mercado financeiro e que tem profissionais que só estudam esses percentuais, que a gente chama de asset allocation, que é justamente essa alocação estrutural. Então eu estou ali justamente para dizer o que é melhor para ele e não para ofertar produtos. Acho que Uhum. esse é o maior diferencial hoje do nosso trabalho. Uhum. E analisando hoje o mercado no Brasil, a gente teve essa semana uma alta da Selic, Uhum, foi para 14,25%, bateu a alta da Selic de 2014 na época do governo Dilma, exatamente. na, 2015, desculpa, na época do governo Dilma, onde teve a maior alta da Selic em muitos anos, né? Uhum, Esmiuça para nós, uhum. e para quem tá em casa, para quem tá nos assistindo, qual é a diferença qual é o impacto que a taxa Selic tem no pão que chega na casa para a pessoa comer? Porque as pessoas elas não têm esse pensamento, né? Ah, a taxa Selic não interfere em nada na minha vida. Uhum. Mas o quanto essa cadeia de situações que vão acontecendo abaixo chega na mesa da pessoa, por exemplo, no supermercado, na gasolina, em tudo que ela vai fazer. Exatamente. A taxa Selic, e uma ótima pergunta que tu fez. A taxa Selic nada mais a gente chama que é um remédio amargo para algo que está por trás, que é justamente uma coisa chamada inflação. Uhum. Se a Selic ela está subindo, a gente está fazendo um controle inflacionário, ou seja, isso quer dizer que a gente está tendo hoje um aumento generalizado dos preços, que é justamente o que a gente vê, o café, a gasolina, Os ovos os agora. ovos. Então, Bem na minha vez de fazer dieta. exatamente. Então a gente está vendo basicamente um aumento generalizado dos preços, e para isso a gente usa um remédio amargo, que é aumentar a taxa Selic. E o que que a taxa Selic interfere nisso? Basicamente ela dá uma pressão na economia e faz com que a gente tenha um controle maior da inflação. E o que que isso muda no dia a dia das pessoas? As empresas têm mais dificuldade, com a taxa Selic muito alta, as empresas têm dificuldade de se financiar, porque elas vão pegar empréstimo mais caro. A Uhum. população da outra ponta precisa financiar um imóvel, vai pegar uma taxa de juros muito alta. Uhum. Aquele comerciante pequeno que precisa pegar o empréstimo para melhorar os equipamentos dele para poder trabalhar, ele também tem dificuldade, porque quanto mais alta a taxa Selic, maior a taxa de juros de todos os Uhum. produtos no geral. Uhum. Então a taxa Selic, na verdade, ela é feita para desacelerar a economia do país como um todo. Uhum. Então, é justamente isso para poder conter a inflação. Faz as pessoas segurar o dinheiro. Exatamente. Uhum. É uma forma de fazer com que a economia desacelere. Uhum. Porque justamente o que gera a inflação é isso. Uhum. E como a gente consegue, na tua visão, reverter esse cenário? Porque hoje a gente vê. O que nós vemos hoje, tá? Cerca de 75%, tô jogando baixo. Uhum, Eu não li o último índice. Mas 75% das famílias brasileiras estão endividadas. O uhum, nome sujo, devendo alguma coisa, ou para banco, ou para empresa, ou para. Enfim, tá endividado de alguma forma. E mesmo assim, parece que a gente olha, comenta com algumas pessoas na rua, algumas reclamam, outras dizem, não, é assim mesmo, é normal, daqui a pouco volta. Tudo aquilo. Só que existe uma preocupação bem grande, porque a tendência não é que essa taxa ela vai baixar. A tendência é que ela continue subindo. uhum. E quanto mais ela sobe, como tu mesmo comentou, o mercado se fecha, não tem novas oportunidades, o empréstimo fica mais caro, financiamento de carro, financiamento de casa, fica tudo mais caro, né? E Exatamente. já é caro por si só. Uhum. Aí com a taxa alta, encarece muito mais. Então, na tua visão, o que precisa ser feito para reverter esse cenário? Para que a gente contenha a inflação e diminua essa taxa, o Banco Central diminua a taxa para o dinheiro começar a circular novamente Uhum. e as pessoas terem mais poder de compra, poder aquisitivo. Eu acho que hoje o que mais está pressionando a gente tem duas políticas. A gente tem uma política restritiva e uma política expansionista. O que que o Banco Central está fazendo através do Copom? Criando uma política restritiva, ou seja, ele quer tentar controlar a circulação do capital. Só que o que que acontece?
o Copom está seguindo uma política restritiva e o governo está seguindo uma política expansionista, que ele está liberando muito crédito, está gastando, está justamente fazendo um aumento do PIB de forma maquiada, Uhum. utilizando muito capital para injetar. Mas o que acontece? Um está puxando a corda para um lado, o outro está puxando a corda para o outro. Isso faz com que o Copom continue tendo que subir a taxa de juros, porque não está conseguindo ser efetivo. Justamente por conta do governo que não está seguindo a mesma. Os dois não estão falando a mesma língua. Um está Uhum. falando japonês, o outro inglês, os dois parece que não se entendem. Uhum. E o que a gente precisa é que haja uma comunicação entre esses dois órgãos, que é Uhum. justamente contra o governo e justamente o Copom. Eles precisam conversar e realmente seguir esse caminho. E parece que à medida que a gente vê, é que o governo não tem menor interesse em fazer uma política restritiva. Isso faz com que a gente não consiga ter uma previsão de uma taxa Selic Uhum. baixa nos próximos meses. Resumidamente, imagine, o governo tem a máquina de imprimir dinheiro na mão dele, né? Exatamente. Então, se falta dinheiro, o governo vai lá e imprime. Só que quanto mais dinheiro eu tenho circulando no mercado, para quem não sabe, menos ele vale, Exatamente. porque tem excesso. E aquilo que eu tenho mais escasso tende a valer mais. Tô errado no meu raciocínio? Tá certo. Tá certo, né? Tô certo, né? Então, assim, quanto mais o governo imprime dinheiro, aumenta a inflação, Uhum. porque o nosso o poder de compra diminui, Uhum. porque tem muito dinheiro sendo por aí. Sim, A exatamente. partir do momento que começa a ter menos, tende a valer mais, Uhum. né? Não tem como a gente, sei lá, tocar fogo nessa máquina de dinheiro do governo, né? Fazer alguma coisa. Isso seria bom. Eles podem construir outro depois, né? É, Mas ia atrasar um pouco, né? isso seria bom. Hum. Mas assim, até o momento, a gente não vê a gente vê ainda um descontrole, principalmente dos gastos. Eu acho que o maior problema é isso. Basicamente, é igual a finanças da tua casa. Imagina que tu ganhar 5 mil e tu fica gastando 5.200 todo mês. E tu vai colocando isso no cartão para os próximos meses. E é basicamente isso que o governo está fazendo. Tá colocando para frente, e a gente chama que a gente está tendo um déficit fiscal. Uhum. Quer dizer que ele está gastando mais do que ganha. Sim. E é isso que tá. Aí é que tá o grande problema. Uhum. E a gente só. E basicamente ele sempre coloca para frente. Diz que em 2030 é a perspectiva de ter um superávit. E isso a gente vem ouvindo há alguns anos atrás. Uhum. E fica sendo postergado e cada vez aumentando mais a dívida pública. Uhum. E aí vira esse Naturalmente, é cenário. inflação e aumento de Selic, Uhum. e esse é o cenário econômico que a gente vê hoje. E pra gente se proteger disso, né, Leonardo? Eu tenho, por exemplo, tenho dinheiro, quero Uhum. me proteger da inflação, me proteger desse cenário caótico que tá a economia do Brasil hoje. Que é o primeiro entendimento que eu tenho que ter para mim me proteger disso? Tá, eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que quem tem dinheiro investido consegue se proteger muito bem da inflação. Inclusive, tocando nesse ponto, não é o produto principal, mas hoje, por exemplo, a gente tem produtos atrelados à inflação, que te pagam inflação mais algum percentual. Que justamente hoje a gente tem um produto mais fácil e acessível hoje, é o Tesouro Direto, que aí basicamente está pagando hoje IPCA mais 7,70 da última vez que eu vi. Uhum. Tá? Então, é uma taxa muito interessante. Uhum. De rendimento. De rendimento. Mas o que acontece? Quando a gente pensa em investir, a gente sempre pensa em uma alocação estrutural. Não ter todos os ovos na mesma cesta. Uhum. A Bíblia fala sobre isso, Uhum. livros muito antigos falam sobre isso, Platão já falava sobre isso. Então, quando a gente puxa, a gente vê historicamente, isso funciona muito bem. A Uhum. diversificação. Diversificar o patrimônio, né? Diversificar o patrimônio, inclusive entre países. Eu gosto muito, eu trago muito isso para a maioria dos meus clientes, os que têm capacidade de entender a variação do dólar. Eu sempre tento trazer um pouco de internacionalização do patrimônio Para dentro da carteira dele. para dentro da carteira, pensando justamente em proteção, proteger contra o Brasil. Uhum. E o investimento seria necessariamente em dólar ou fundos imobiliários de outros países, ações de outras empresas? Como é que seria isso? Essa é uma ótima pergunta. A gente consegue hoje aplicar tanto nas corretoras brasileiras, como a gente consegue aplicar em corretoras internacionais. Hoje existe corretoras internacionais focadas no público brasileiro,
como por exemplo a Avenue, a Nomad, a Wise. A Wise não é um bom exemplo, mas a Nomad e a Avenue são duas corretoras focadas no público brasileiro. Uhum. Que você consegue fazer a compra hoje tanto de ações como Uhum. ETFs, consegue aplicar em renda fixa, tanto nos Estados Unidos como pensando num globo como um todo. Hoje eu os meus investimentos eu faço pela Rico, Sim, né? Que é uma plataforma do grupo da XP Investimentos. sim. Né? Tenho conta na Nomad e eu acho legal o sistema da Nomad que tu pode depositar em real, Uhum, ela converte pra ti em dólar uhum. e até $100 tu ganha um cartão internacional que tu pode gastar no débito em qualquer país, Sim. né? Então, para quem pensa em viajar no futuro, fazer uma conta na Nomad é vantagem? Sim, é muito vantajoso. Eu tenho muitos clientes meus. O que acontece hoje? O meu trabalho, eu atendo a pessoa em qualquer lugar, principalmente onde ela está mais satisfeita. E, por exemplo, eu tenho um cliente meu que não quer sair na Doma de Uhum. forma nenhuma. E o que acontece? A gente faz a aplicação de real, a gente converte para a moeda que ele vai fazer a viagem. Nesse caso aqui que eu estou dando como exemplo, é em euro. Uhum. E além disso, a gente não vai deixar esse capital apenas parado. A Uhum. gente vai aplicar em alguma coisa, a gente vai aplicar em renda fixa. E basicamente essa é uma estratégia de você conseguir fazer uma viagem internacional. Tá? E tanto a Nomad como a Avenue também funcionam no mesmo sistema. A Avenue também tem um cartão internacional que funciona muito bem. Mas Essa eu não sabia. eu em particular, prefiro ter as duas. Porque no caso de uma viagem, é sempre bom tu ter uma segunda opção em qualquer problema que tu tenha durante a viagem. Entendi, entendi. E, cara, como esse é um podcast que fala de vendas também, né? Sim. Como que tu faz hoje as tuas vendas? Como é que é o teu processo de negociação? Quanto tempo demora para um cliente amadurecer a ideia e acabar contratando a tua assessoria? Vamos lá. Isso, a gente basicamente hoje dentro do Grupo Primo, a gente tem assim, a gente é muito feliz em ter uma quantidade de pessoas que buscam a gente ativamente e a quantidade é enorme. Tanto que a gente vê hoje nas redes sociais a nossa equipe sempre tentando prospectar novos profissionais para trabalhar com a gente. Porque a gente realmente tem uma demanda gigantesca. Mas logicamente que nem todo cliente que chega eu consigo fechar. Existe um processo de vendas. E esse processo ele se inicia desde quando um lead cai para mim, onde daqueles leads muitos não respondem, não atendem telefone, é muito difícil A comunicação. grande maioria é só curioso também? Também chega Uhum. muito curioso, tem muitas Uhum. pessoas que não tem nenhum valor aplicado e colocam um valor muito alto, que quer conhecer o meu trabalho e tá tudo certo. A Uhum. gente faz esse primeiro acompanhamento. Então, desde o vídeo chegar para mim, eu agendo uma primeira reunião. Essa primeira reunião é um bate-papo, onde realmente eu vou identificar se o meu trabalho é interessante para essa pessoa e se essa pessoa também é interessante para o nosso trabalho, se faz sentido para ela ou não. Aí a gente tem que entender isso também. Não Uhum. é vender a qualquer custo. E Uhum. a partir desse primeiro diagnóstico, entender onde a pessoa está, entender os objetivos, a gente leva para uma segunda reunião. Nessa segunda reunião, eu já trago soluções personalizadas e daí a pessoa entende se aquilo é para ela ou não é. Tá? E acontece, viu? Algumas pessoas querem, por exemplo, uma carteira tão absurda que eu não consigo atender elas. Eu vejo que realmente aquilo não é o melhor caminho, a pessoa não tá de acordo com a nossa Uhum. filosofia, não faz sentido a gente seguir. Tem que dizer pra ela que não faz parte da tua carteira de investimentos o tigrinho. Exatamente. Sim. Dizer pra ela que tem que. No Sporting Bet não entra Na na carteira, carteira, nem né? colocar 100% em meme coin. Né? Em criptomoedas, né? É. E, cara, hoje como que tá, assim, a tua visão sobre as criptos? A gente sabe que Bitcoin oscila Uhum, em quedas e subidas, mas a gente sabe que não existe só o Bitcoin hoje como uma criptomoeda muito valiosa. sim. Dentro da tua visão de cripto hoje, tu acredita que quantos por cento tem que ter uma carteira hoje de uma pessoa, assim, pequena, que não tem tantos investimentos, mas que quer ter uma pequena fatia em cripto? Eu acho que 4 a 5% é um valor interessante. Normalmente a equipe, as pessoas que gostam muito de cripto, elas querem ter 40, 50%. Isso não faz sentido para uma carteira. Quando a gente Mesmo se a carteira for bem robusta.
Mesmo se a carteira for bem robusta. Um valor assim de 40%, 50% da carteira é um valor desproporcional. Porque o É que que quase a acontece? metade, né? É. Quando a gente pensa numa estruturação de carteira, uma pessoa que quer ter cripto na carteira é uma pessoa que não tem um perfil conservador. Então a gente já é uma pessoa que tem apetite ao risco. Uma pessoa que suporta ver uma grande oscilação na carteira. Então, se ela suporta ter uma grande oscilação na carteira, a gente está falando de uma carteira muito bem diversificada, com um percentual em renda fixa CDI, um percentual em renda fixa inflação. Aí a gente está falando de fundos imobiliários, a gente está falando de investir nos Estados Unidos, a gente está falando de ações no mundo todo, a gente está falando de renda fixa nos Estados Unidos, renda fixa no exterior, ouro. Então a gente está falando de tantos ativos que não dá para se colocar 50% em cripto. A gente está pensando numa diversificação tanto, tanto em moedas quanto em estratégias diferentes. Uhum. Então, a cripto, basicamente, até o Bruno Perini, que fala muito sobre cripto, ele também não adere a esse tipo de Uhum. modalidade, você ter 40%, 50%. As pessoas só veem um retorno. Uhum. Elas não veem também justamente os momentos de estresse do mercado. Sim. E aí acaba aquela oscilação, né? A ideia de ter uma diversificação, ela surge justamente no sentido de quando uma coisa tá valendo muito, a outra não tá tanto, gera esse equilíbrio? Exatamente. Quando a gente tem uma pós-graduação que é em Asset Allocation, que é Aham. justamente para você entender como funciona essas estruturas percentuais da carteira. Imagina tu fazer uma pós-graduação de 18 meses, onde tu vai estudar, basicamente tu vai entender como funciona isso. E essas estruturas, elas funcionam de tal... Vamos pensar numa carteira que só tem 50% em cada ativo. Se tu colocas, pensar em 200 mil, tu colocou 100 mil nisso, 100 mil naquilo. Em algum momento, essa parte da carteira ficou 150 mil e essa outra ficou menor. O que que acontece? Isso está te dizendo que tu precisa vender daqui e comprar aqui. Uhum. Então, inevitavelmente, tu acaba comprando na baixa e vendendo na alta. Entendeu? Fazendo um trade da carteira. A gente chama de asset allocation. A gente vai pegando essas estruturas, os percentuais, e vai corrigindo. Eles sempre mantêm o mesmo padrão, para eles ficarem sempre nos percentuais corretos. Uhum. Então, tu não precisa tentar prever para onde o mercado vai. A própria carteira, quando ela já tem os percentuais pré-estabelecidos, ela já te determina, ela já te dá o sinal vermelho. Olha, eu preciso aportar agora nessa parte que ela ficou Uhum. menor. Uhum. Então, quando tu aplica nessa parte que ficou menor, ela ficou menor por algum motivo. Foi justamente porque aquele segmento caiu. Então quer dizer que quando tu compra novamente, tu compra na baixa. Sim, Então tu não precisa tentar prever o mercado. É só tu sim. seguir uma alocação estrutural. Uhum. Tá, falamos bastante sobre investimentos em cripto, diversificação de patrimônio e já deu para o pessoal que está nos acompanhando entender bem como é que funciona isso. Sim. Mas agora eu quero falar do pobre lascado que deve até não querer mais e quer estar pensando em começar a investir. Vamos Perfeito. pegar esse cara. Vamos lá. Esse cara que não tem nada, não tem um tostão, mas que de alguma forma quer começar a planejar sua aposentadoria, quer fazer uma previdência privada, ou quer começar a investir de fato para cuidar do próprio patrimônio. Vamos pegar esse cara, nesse cenário. Tô Uhum. devendo horrores, trabalho só assalariado, faço uma rendinha extra para me sustentar e quero começar a investir o mínimo possível para ter o mínimo de dignidade possível no futuro. Perfeito. Por onde a gente começa? Eu acho que essa pessoa, ela deve. Vamos pensar que ela não tem um bom salário. É esse tipo de cenário que tu tá pensando. Isso, o salário médio hoje do brasileiro é 2,5, né? Então vamos, Exatamente. vamos pegar esse salário como base. Perfeito. O que que essa pessoa deve fazer? Mesmo ela endividada, eu acredito muito que tu deve separar minimamente 10% do que tu ganha para te construir uma reserva de emergência. Eu sou dessa filosofia, que a reserva de emergência eu não abro mão. Tá, Tem então, primeiro passo. Constrói uma reserva de emergência. constrói uma reserva de Deve o que emergência. tiver devendo, mas constrói uma reserva de emergência. Vamos seguir aqui uma forma também racional. Vamos colocar 10, 5% para te Tá. construir a tua reserva de emergência. Porque eu parto desse pressuposto, eu que já tendo muitos clientes, eu vejo que emergência acontecem até que com uma certa frequência. Uhum. Então, eu não abro mão de ter pelo menos uma reserva. O que seria essa emergência? Uma batida de um carro, uma pessoa que ficou muito doente, precisa realmente pagar
Por exemplo, Cirurgia, um remédio caro. eu vou te dar um exemplo. Minha esposa ficou muito doente, eu tava viajando, ela passou 4 dias intensamente com dor de cabeça que não passava de forma nenhuma. Eu tava fora da cidade e a gente tinha um dinheiro ali. E basicamente aquilo ali ajudou que ela tirasse uma tomografia e verificasse o que estava acontecendo. Isso são tipo de coisas que a gente não consegue prever. Sim. Isso acontece na vida de qualquer pessoa. Então eu acho que pelo menos ter um capital mínimo para esse tipo de emergência é fundamental. Tem valores, eu já vi vários gurus na internet dizendo sobre valores de uma reserva de emergência. Tem gente que fala que tem que ter 3, tem gente que fala que tem que ter 6 meses, tem gente que fala que tem que ter 1 ano do seu salário guardado como reserva de emergência. Lembrando que a gente está falando do pobre lascado. Sim. O que esse cara precisa ter de reserva, uma média de meses para se prevenir desses problemas? A reserva de emergência, ela sempre inicia muito de dois pressupostos. A primeira coisa que a gente deve pensar é uma pessoa que tem um trabalho que não é muito estável. Vamos pensar que é um CLT. Caso ele fique doente, como por exemplo, eu não sei se tu sabe, mas a média depois que tu realmente fica doente, que tu te afasta pelo INSS, a média de espera na fila é de 3 a 6 meses. Então esse profissional ficaria de 3 a 6 meses sem receber nenhum tipo de salário. Como ele iria se custear? Se ele realmente quebra uma perna e não consegue exercer a atividade dele. Então, a gente tem que pensar nesse cenário. Uhum. Então, de 3 a 6 meses, eu acho um bom valor. Uhum. Tá? Mas eu sei que não é fácil construir. A gente está falando da pessoa tirar 10% do que ganha, isso vai demorar bastante. Mas eu acho que é um bom ponto de partida. Um bom ponto de partida. E aí faz uma rendinha extra ali e usa para... Exatamente. Eu sou também a favor também de separar sempre 10% para educação. Eu sempre investi na minha educação e sempre investi muito forte. Eu nunca tive pena de pagar nenhum treinamento, um curso online, comprar livros, desenvolver minhas habilidades. Isso vai fazer com que esse profissional saia da base de salário de 2.500 e ele se torne cada vez mais precioso para o mercado. E quanto mais conhecimento esse profissional adquire, mais ele consegue também reproduzir isso em renda. Transformar esse conhecimento em renda, né? Exatamente. Seja de forma autônoma ou trabalhando para uma outra empresa, né? Exatamente. Que pagam mais. Né? Isso. E hoje eu não parei, eu não paro, eu sigo essa regra. Hoje eu gasto mais do que 10% do que eu ganho em educação. Porque eu não paro de me profissionalizar. Eu acho que não existe, na minha carreira eu vejo que não existe teto. Eu acho que o céu é o limite. A gente sempre pode buscar novos conhecimentos para agregar aos meus clientes. Certo. Então eu sou um pobre lascado que vou guardar 10% do que eu ganho para montar minha reserva de emergência. Onde é que eu boto esses 10%? Vamos lá. Para esse tipo de cenário, eu recomendaria o Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária, que isso pode ser encontrado em qualquer corretora. Qualquer corretora e banco hoje existe aqueles CDBs de liquidez diária. O que é isso? É um produto que você aplica e você pode resgatar a qualquer momento. A liquidez diária quer dizer isso, que ele pode ser resgatado a qualquer momento e ele está rendendo não igual uma poupança, que rende após 30 dias, ele rende diariamente. Tá? E é um produto que normalmente até 250 mil tu não precisa se preocupar, que existe um seguro chamado FGC, que caso o banco venha em processo de falência, tem um seguro que garante esse dinheiro de volta. Então eu posso, num cenário maravilhoso, eu posso ter 250 mil reais investidos, que se o banco quebrar, eu consigo reaver de volta esse valor. Inclusive, ele tem um limite de até 1 milhão, ou seja, tu pode colocar 250 mil em cada banco até o limite de 1 milhão e consegue reaver todo 1 milhão. Todo 1 milhão. Entendi. Vai demorar um pouco pra chegar lá, mas a gente tá no caminho, né? Exatamente. O que importa é começar, né? Sim. E, cara, tem idade pra começar a investir? Eu acho que se a gente pega assim uma das pessoas mais ricas do mundo é o Warren Buffett. Ele começou quando criança. A gente pega aqui dentro do Brasil, a gente tem um Bassi. Começou também quando criança. Quando ações eram compradas em papel e quem é o dono a gente não tinha uma lista de quem é o dono das ações. Era basicamente quem detinha aquele papel, que é justamente uma ação nominal. Que a pessoa conseguia, a pessoa trocava justamente por algum dinheiro. Então o Bassi investe desde criança e eu acho que quanto mais cedo, principalmente para quem tem filhos, se você faz um bom planejamento,
você pensa em justamente, por exemplo, garantir uma faculdade do filho, a gente pensa no você construir isso desde a nascença da criança. Até os 18 a 20 anos, é um planejamento que sai muito barato, quando tu te planeja muito antes. E agora falando de aposentadoria, a gente sabe que o INSS hoje é um sistema muito falho no Brasil, Uhum. né? Se você que está nos acompanhando aí sonha em se aposentar pelo INSS, eu tenho uma péssima notícia para te dizer que você não vai, tá? Exato. Não vai, não vai. Eu sei que eu não vou, eu não tenho 30 anos ainda, mas eu tenho certeza, convicção de que pelo INSS eu não me aposento. Né? Porque é um sistema muito falho, retrógrado, que não funciona, mas pode ser algum. Hoje é uma burocracia gigantesca para tu conseguir se aposentar, né? Porque o que acontece? Para quem não sabe, a contribuição do INSS funciona da seguinte forma. Eu tô aqui com os meus 16 anos de idade, assinei minha carteira, contribuí minha vida inteira, e lá eu com os meus 65 anos, eu saio, paro de contribuir e ganho essa minha aposentadoria. Só que para mim sair e ganhar minha aposentadoria, outra pessoa tem que entrar com 16 anos, fazer todo... Na conta que eu fiz, faz uns 2 anos isso, a pessoa que entraria no meu lugar não tinha nascido ainda. Exatamente. Entendeu? De tão falho que é o sistema, né? Porque ele é uma pirâmide disfarçada. Então, assim, pra gente ter uma aposentadoria segura, Uhum. qual que é o melhor caminho dentro dos investimentos pra gente tá com uns 40, 50 anos de idade e poder se aposentar de fato? Perfeito. Pra quem tem esse pensamento, né? Não é o meu caso. Eu quero trabalhar até o último dia da minha vida. Mas pra quem quer, sabe, chega, descansar, quero só curtir agora. Tem uma coisa que eu gosto de falar muito para todas as pessoas. É o seguinte, você não precisa necessariamente parar, mas tu ter a opção de poder parar de trabalhar. Sim. E chega um momento que você trabalha não mais por obrigação, mas por opção. Eu tenho clientes na minha carteira que eles alcançaram a liberdade financeira. E eles realmente hoje saiu para mim, Leonardo, eu não vou parar. Mas eles sabem que ele tem essa opção. E eu acho que isso é o que a gente dentro do mercado financeiro busca alcançar. E qual é a pergunta mesmo? Onde que eu Tá, invisto, o que é uma previdência privada e qual que é a diferença de eu pegar uma previdência privada ou investir por conta própria? vamos lá. Quando a gente fala em investimentos, eu sempre sou muito adepto à política da diversificação. Mas quando vamos pensar que a pessoa não tem nenhum tipo de conhecimento. Então, fazer o simples, muito bem feito, funciona. Principalmente quando a gente fala de Brasil. Então, eu seguiria por uma linha bem conservadora, até que tu construa um certo patrimônio, e daí comece a valer a pena tu pensar em ter alguém te ajudando. A previdência privada, ela é muito boa em dois cenários. O primeiro cenário, a gente tem dois tipos de previdência, uma chamada PGBL e outra chamada VGBL. As duas previdências pelo STF, elas já são pacificadas, que elas não passam inventário. Quando a gente pensa em sucessão, eu quero deixar um patrimônio de herança para meus filhos, é uma excelente ferramenta. Tá? Tá, então, E aposentadoria pelo PGBL ou VGBL, na hora da herança não passa em inventário. Isso realmente é uma discussão muito ampla. Alguns estados reconheciam que o PGBL entrava em inventário, outros estados diziam que não entrava, e tinha essa discussão no Brasil todo. Mas os 4% do imposto sobre herança permanece. Não, da Previdência não. Ah, da previdência não. Não, da Previdência não. Se tu quer deixar. O que que acontece? A gente pensa muito isso em caso de sucessão. Eu tenho um patrimônio, vamos pegar um número, por exemplo, redondo de 1 milhão, e não sei se, e a gente quer deixar o inventário garantido para esse filho, para esse herdeiro. Aham. O inventário pode custar no Brasil até 20%. Então, necessariamente, se tu quer deixar teu filho tranquilo, teria que ter pelo menos 200 mil. Ou em previdência, ou em seguro de vida. São dois caminhos também que funcionam muito bem, tá? E a previdência, ela não é necessariamente uma ferramenta de aposentadoria. As pessoas pensam que o único formato de se aposentar seria através da previdência. Mas não necessariamente. A previdência ela é muito engessada. A gente utiliza ela como uma ferramenta pensando em algum objetivo. Por exemplo, a gente citou do caso do PGBL, quando a pessoa quer economizar imposto, que tu consegue fazer uma
Uma pessoa que que paga muito imposto de renda consegue ter ali uma certa dedução, ou seja, tu economiza imposto investindo. Isso é bem legal. Uhum. E o VGBL é pensado em justamente sucessão, os dois. Tá. Então, não necessariamente tu precisa ir através de uma previdência. Uma carteira de investimentos, ela é menos travada do que uma previdência. Então, como eu te falei, o simples bem feito. Investe através, uma pessoa muito leiga, investe através de produtos atrelados ao CDI. CDB de liquidez diária, é basicamente o Tesouro Selic. São esses caminhos. O simples funciona muito bem no Brasil. Se a Uhum. gente pega historicamente, o Brasil tem uma média de rentabilidade de 10% ao ano. Isso eu estou falando se tu aplica no produto mais simples. Se tu procura um CDB, por exemplo, 120% do CDI, a gente está falando de 120% de 10%. Então, historicamente, o Brasil é um país que paga muito juros. Ele recompensa muito quem tem paciência. Olha só. Essa é uma parte importante. Isso aí dá um corte, viu? Recompensa muito quem tem paciência. Os afobados aí que querem dinheiro pra ontem, né? Exatamente. Cara, assim, e agora olhando pra dentro de casa, tá? A gente falou ali que é importante economizar 10%, mas como que uma pessoa consegue organizar suas próprias finanças? Uhum. Qual o melhor caminho? Porque, assim, ferramentas tem aos montes, Sim. né? Tem Excel com planilha, tem bloco de notas de tudo que é tipo de vários aplicativos com blocos de notas, alguns até aplicativos vinculados a contas de banco Uhum. para você fazer controle do dinheiro. Mas a ferramenta ela não adianta de nada Uhum. se eu não tô com a minha. Se eu não usar. Exatamente. É igual a agenda. Do que adianta ter uma agenda se tu não marca compromisso nela, Uhum. né? Então, o que precisa mudar na tua visão? O que as pessoas precisam fazer? O pai, ou a mãe, enfim, os provedores da casa, da família, enfim, precisam fazer para começar a colocar as contas em dia, começar a se organizar financeiramente, para que comece a sobrar dinheiro e não ser todo mês aquele aperto, aquela dificuldade. Eu gosto muito, tanto faz, se é por planilha, se é através de aplicativo. A gente tem bons aplicativos, só que a ferramenta pouco importa. A gente tem que pensar no que funciona para cada pessoa. É, se a planilha tá funcionando muito bem para ti, tu tem a disciplina de sentar ali todo domingo, em casal. O que eu vou falar como eu faço lá em casa. Eu tenho um grupo com minha esposa, que tudo que eu vou gastando, eu tomei um cafezinho aqui do lado e eu bati uma foto do café e coloquei o preço do que eu gastei. Todo domingo a gente senta juntos e colocamos numa planilha. Eu tenho ferramentas que a gente utiliza lá dentro do grupo Primo, mas eu gosto da planilha porque eu utilizo isso desde 2011. Então eu prefiro manter o jeito que funciona muito bem para mim. E ali eu consigo ter um diagnóstico. Todo final de mês a gente senta e vê para onde foi para onde está indo o nosso dinheiro, aonde está escapando. Se é muito iFood, aí a gente começa a refletir. Esse iFood não realmente tá valendo a pena. E uma coisa que eu faço muito é mapa dos sonhos lá em casa. E o que que eu faço? Eu tô verificando, o iFood, a gente tá gastando muito dinheiro com iFood. E eu faço esse cálculo, eu multiplico por 12 e pergunto para minha esposa: é importante a gente gastar isso ou a gente pode pegar esse valor e fazer uma viagem? E daí eu já começo a trazer uma educação para ela. Hum, Ela, não, muito melhor a viagem. Então vamos fazer o seguinte: a gente consegue economizar, a gente consegue fazer uma viagem da sobra dinheiro, porque o gasto do iFood estava imenso. é. Então, são essas reflexões que a gente vai fazendo e vai chegando nesse denominador comum. Eu acho que em casal você tem que sentar, conversar sobre dinheiro. Eu acho que é fundamental. O brasileiro ele tem essa De dificuldade de falar falar sobre sobre dinheiro. dinheiro, né? É uma dificuldade, assim, uma trava. Eu vejo que pessoas casam e depois de casada que vão descobrir que uma das duas pontas tinha muitas dívidas e o outro casal acaba absorvendo junto. Uhum, E essa dificuldade de falar de dinheiro é muito grande. sim. A gente não é educado sobre isso. Eu vejo que eu fico muito feliz quando um cliente meu falou que a filha dele, de 7 anos de idade, já está tendo educação financeira na escola. Isso é fenomenal. Mas não é na pública que ela tá ou tá na. Não, na Ah, pública tá. não, na particular. Tá bom. Meu sonho seria que toda escola pública tivesse Eu acho que educação é o financeira. sonho de todo mundo. É, Que se importa com isso, que acredita que isso é importante, né? sim. Porque
Não adianta, gente. Se a escola tem a obrigação de ensinar a gente a ser adulto, nos preparar para sermos adultos funcionais e responsáveis, a matemática financeira, ela faz parte disso. Uhum. E ela precisa estar. Desde das séries iniciais ali, o aluno ele precisa aprender a entender o valor que o dinheiro tem, né? Uhum. Claro que com uma criança de 7 anos não vai ter o discernimento de alguém com Sim. 18, com 16, terminando o ensino médio. Mas de formas didáticas, de formas mais voltadas para aquela idade, eu acho que sim, dá para começar a estruturar e a pensar modelos e Sim. formas de isso acontecer, porque isso acontece no mundo todo praticamente, Uhum. e só aqui que isso é muito atrasado ainda, né? Exatamente. E a gente, quando a gente olha pra fora, é que a gente olha pra fora e a gente fica admirado como isso é vidado desde a escola, como as pessoas são, como a cultura é voltada tanto para o empreendedorismo, como também pensando nessa questão de investimentos. Eu tenho também um outro caso também de uma pessoa que ela trabalha nos Estados Unidos e ela recebe uma bonificação anual de uma parte das ações da empresa. Isso também é um motivador porque ela também vai receber os lucros da empresa. Uhum. Então, isso também é um motivador para trazer essa educação das pessoas. Tanto, isso eu estou falando já do adulto, mas os jovens também a gente vê um pouco essa inovação lá fora, eles falando muito sobre isso, Uhum. tendo workshop, tendo realmente eventos voltados para investimento. Sim. E essa nova geração lá fora, de todas já escutam isso desde o berço. Uhum. E a gente vai ver a gente espera que no Brasil também acompanhe muito isso, que essa nova geração venha uma geração mais tanto empreendedora como investidora. Cara, é um mito ou é uma verdade? Às vezes dá pra ficar rico investindo. Porque eu acredito que o, tu fica rico mais fácil trabalhando, Uhum. e aí com o que tu trabalha, tu investe, e aí faz acúmulo de patrimônio ao longo do tempo, do que, vou ficar rico só investindo. Né? Tá, vamos lá. É isso que tem muita gente que tem esse pensamento, né? Que investir é pra rico, o pobre não é isso, o pobre tem que ser refém de CLT, FGTS, enfim. E tem muito esse predomínio de pensamento hoje, na grande maioria. Principalmente as pessoas mais velhas, né? Sim, Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente reverte isso? vamos lá. O primeiro fator, o nosso trabalho é matemático. E o fator mais importante quando tu vê a equação é que é o fator que é exponencial, quer dizer, que é elevado, é o tempo. Então, quanto mais tempo, todo mundo pode alcançar 1 milhão. Uhum, É totalmente factível quando a gente multiplica pelo tempo. Agora, assim, se tu tem 18 anos, é fácil tu alcançar 1 milhão até os 60, 65 anos de idade. Isso é totalmente factível. E eu tô uhum, falando e a gente tá falando de aportes pequenos, tá? uhum, E isso é altamente factível. Agora, logicamente, quando tu tem pouco espaço de tempo, quando tu já tá muito próximo à aposentadoria, muitas das vezes o plano se torna inviável. E a única forma de alcançar isso é tentar trazer mais renda e uhum, aumentar a tua renda, uhum, para que tu consiga aportar mais. Mas sim, investimentos, se a gente pensa a longo prazo, tanto que eu trouxe os dois exemplos tanto do maior investidor do mundo como o Warren Buffett lá fora, ele começou no berço. Ele começou basicamente quase que ele primeiro engatinhou, depois começou a uhum, investir. Daí começou muito cedo. Então, quando a gente multiplica isso por tempo, isso, ver o cálculo exponencial uhum. é factível. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho 28 anos hoje. Uhum. E se eu quiser ter 1 milhão aos 45? Vamos fazer as contas. Vamos fazer um exemplo aí. Eu quero chegar com Vamos. 45 anos com 1 milhão. Eu tenho 28 hoje. Vou fazer uma prática aí. Se não me engano, dá 17 anos, né? É. Estamos falando de 17 anos. Tu quer chegar em 1 milhão de reais com zero de início, né? Com zero de início. Na verdade, com menos. Não tô brincando. Não. Não, brincadeira. Ó, vamos lá. Sem nenhum tipo de ajuda profissional.
sem um valor de 2 mil de aporte, em 17 anos tu chega em 1 milhão. Se eu investir 2 mil todos os meses, em 17 anos, Tu chega em 1 chega milhão. em 1 milhão. Isso aqui eu tô colocando o quê? Um rendimento médio, como eu te falei, um trabalho mais simples possível. Investir no Tesouro Selic com um rendimento anual médio de 10%. É totalmente factível conseguir mais que isso, tá? Mas eu tô pensando numa pessoa que não vai ter nenhum tipo de ajuda, vai fazer o trabalho simples, bem feito, com 17 anos tu chega em 1 milhão de reais. Então tá. Amor, a partir do seu mês que vem, a gente vai começar 1.000 teu, 1.000 meu aqui, ó. Não, é. E tu fez esse cálculo com base na taxa Selic a 14, Não, eu peguei a taxa Selic média. A gente olha para o passado e tenta imaginar o que vai acontecer no futuro, a gente vê que a média histórica Entendi. passada foi de 10% ao ano. Entendi. Então vamos pensar que essa média se mantenha, você vai conseguir esse plano se investir apenas, como eu estou falando, só no Tesouro Selic. Se tu colocar um CDB com um percentual acima do CDI, já vai conseguir mais que isso. Olha só. Então, isso eu em 17 anos, né? 17 anos. Tu imagina um jovem de 18. De 18. Esse é basicamente, quando a gente fala com um jovem de 18, eu começo a rir. Eu digo, cara, tu tem tudo a teu favor. É muito barato um planejamento de aposentadoria pra ti, mas muito barato. Vai pagar menos que 2 mil, vai importar menos que 2 mil, vai chegar a 1 milhão mais cedo. Muito provavelmente, provavelmente vai aportar uns 500 e vai chegar em 1 milhão. Olha aí. Provavelmente. Eu não fiz nem as contas, mas eu já vi um cálculo parecido, assim, de cabeça que eu já fiz. Que maravilha. Cara, que papo legal que a gente teve hoje. Nosso tempo tá acabando. Né? Nossa 1 horinha de papo tá acabando. E eu quero fazer umas perguntas que eu sempre faço para todos os convidados aqui. Perguntas bem rápidas, assim, com a resposta que tu tiver na ponta da língua, assim. Né? A não ser que tu tenha um depende. Aí o depende vai... O Dirceu, que foi o primeiro como entrevistado aqui, largou uns quantos depende, né? Quem? O Dirceu, que é um dos sócios da Gold, né? Patrocinador aqui do podcast. Bom, vamos lá. Cara, qual a diferença entre renda fixa e variável? Basicamente é que a renda fixa ela tem uma taxa pré-determinada. A renda variável você basicamente tem uma expectativa de retorno. Você não consegue pré-determinar onde você vai chegar. Se eu sou uma pessoa que invisto com medo de perder dinheiro... Renda fixa. Se eu sou uma pessoa que não tem medo de perder dinheiro... Os dois. Os dois. Achei que ele ia falar só renda variável. Não funciona. Não funciona. Perfeito. Ações ou fundos imobiliários? Justamente quando eu falei muito, eu queria só ressaltar que a diversificação, ela não funciona só para proteção. Ela aumenta teu rendimento. Se tu investir nos dois, tu tem um rendimento médio maior do que tu investir em apenas um. Então, a diversificação ela funciona também para aumentar rendimento. Então, de os dois. Qual a diferença entre as ações e os fundos imobiliários? Basicamente, ações tu tá virando sócio de uma empresa. Tu tá comprando um pedacinho de uma empresa. Tá? E os fundos imobiliários, tu tá comprando um pedaço de um produto atrelado ao segmento imobiliário. Vamos pensar, por exemplo, como a gente vê alguns fundos imobiliários de shopping. Ou seja, você virou sócio, um sócio bem pequeno, mas tu virou um pequeno sócio daqueles shoppings que tu realmente vai passear no final de semana. Entendi. Mas não dá pra chegar lá no shopping e dizer, eu quero desconto aqui, que eu sou dono de X% dessa porcaria. Talvez poucas pessoas no Brasil podem falar isso. Certo. Qual é o maior erro que o investidor pode cometer? Foi justamente o tópico anterior. Investir apenas em uma classe de ativo. Eu encontro muitas pessoas que chegam 100% em uma única classe de ativo. Todo o patrimônio em uma coisa só. Em uma coisa só. E a gente vê basicamente cenários assim catastróficos de carteiras. E, cara, se tu pudesse voltar no tempo e dar um conselho pro Leonardo de 18 anos. Eu estudaria mais cedo estudaria muito mais e mais cedo sobre investimentos. E tem algum livro que tu leu, curso que tu fez, que tu possa dizer isso aqui valeu a pena, isso aqui mudou minha mentalidade? Tu falou antes sobre o Segredos da Mente Milionária, né? O Segredos da Mente Milionária, para mim, é o livro essencial de todo mundo que pensa sobre investimento.
Mas a gente tem muitos outros, tá? Mas são filosofias de países, ou são filosofias de fora do país. Eu não acho tão importante que é bom tu conhecer esses livros, mas a metodologia utilizada em outros países não funciona no Brasil, nem 100%. Uhum. Então eu acho que quando a gente fala de Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, para quem está começando, Uhum. foi o primeiro livro que eu li de finanças. O mais importante para o investidor. E tem muitos outros livros, mas eu acho que esses aí são fundamentais. E principalmente, eu acredito que muito mais importante do que livros é fazer, tu falou sobre cursos, fazer a Finclass. É um curso muito barato que a gente proporciona hoje dentro do grupo Eu Premium. sou aluno da Finclass. Então, a Finclass basicamente te dá uma gama e tu consegue ter acesso a profissionais que seria impossível sem Pra quem não sabe, a Finclass é uma Netflix de cursos e treinamentos voltados a finanças. Exatamente. Você vai lá, você escolhe o curso que você quiser, assiste as temporadas do curso, né? E ainda ganha a certificação. Ele também faz uma trilha de caminho, né? Do que tu precisa estudar de acordo com a tua necessidade, né? Ele faz um filtro do teu perfil e depois... Consegue aprender até como declarar teu próprio imposto de renda. Olha só. Então, tem finanças comportamentais que, como eu falei... Tem curso sonegar imposto lá também. Ah, isso não tem. Ah, tá. Mas a gente consegue diferir o imposto. Como eu falei, por exemplo, eu estava falando da Previdência. A gente consegue trazer uma economia dentro da lei. Isso também é importante. Entendi. Ok. Leonardo, muito obrigado, cara. Muito obrigado por ter vindo, ter participado aqui deste episódio. Para mim foi um prazer muito grande ter te recebido aqui. Quinta-feira, então, te vejo lá no BNI, então, ali no Hortências, ali. Estarei lá às 7 da manhã, lá em Gramado. E, cara, obrigado de verdade por ter disponibilizado o teu tempo, ter vindo aqui, ter conversado, ter falado sobre as tuas experiências. E onde é que as pessoas te acham aí nas redes sociais, contato? Fica à vontade agora para fazer o teu... O meu Instagram é @eu.leonardo_da_silva. E meu WhatsApp eu vou deixar aqui, 54993018245. Vou botar embaixo na descrição do vídeo para quem depois quiser entrar em contato contigo, fazer aí uma primeira consultoria. A primeira consultoria é gratuita para quem vier pelo podcast? Basicamente sim, quem quiser realmente bater um papo inicial, não tem custo nenhum, a gente conversa, faz um diagnóstico de carteira, entende aquele momento de vida e eu já te trago um diagnóstico completo de em que cenário tu tá hoje. Tá? Maravilha. Cara, obrigado mesmo de coração, tá? Espero a gente poder fazer muitos negócios juntos ainda. Vamos fazer. Né? Vamos fazer sim, com toda certeza. E, cara, bom retorno pra Gramado aí. Vai passar a noite aí hoje, mas amanhã eu volto. Amanhã eu volto. Então, tem trabalho de novo. Tem trabalho de novo, né? Então, bom retorno aí. E lá pro Maranhão não volta mais. Não. Eu me apaixonei por Gramado, que eu acho difícil eu largar Gramado de novo. Chimarrão, tu gostou? Amei o chimarrão. Mas já tomava antes de vir pra cá. Não, quando eu cheguei aqui eu comecei a me habituar. O chimarrão, na verdade, me ajudou muito com o clima do frio, né? Ah, sim. E agora acabou Lá tava acostumado com o calor. Não, lá não tem como tomar chimarrão, é impossível. Não, tu pega fogo. Também mandar um agradecimento, né, e um abraço a todos que apoiaram, né, e a construção dessa primeira temporada do podcast. Agradecer primeiramente ao Estúdio R aqui, o pastor Robson, obrigado, pastor, pela locação do estúdio aí nesses episódios, né, por ter estado aí junto, participando. Quero também mandar um abraço ao Dirceu, né, da Rede Gold Center Fit, Dirceu, Éder, Fábio, obrigado pelo incentivo de vocês aqui ao podcast nessa primeira temporada. Ao Grupo Cura Digital, obrigado Marcelo, Bruno, Júlia, pelo apoio, pelo incentivo nesses dias de temporada. Obrigado também ao meu barbeiro, né, o Miqueias, obrigado pela parceria da Barbearia Ferreira, ao Centro de Educação Profissional Estude Mais e à Universidade Anhanguera, que também apoiam aqui o podcast. Obrigado a vocês, Leandro e Melise, obrigado pela parceria. A Descove Soluções Financeiras e a Prevenir Proteção Veicular, empresa do Lucas, que foi convidado no podcast da semana passada. Obrigado pela parceria e pela participação, né, no podcast. E a você também que nos acompanhou ao longo dessa primeira temporada aí, muito obrigado por ter assistido, por ter estado conosco. E em
provavelmente em final de maio, início de junho, a gente volta com a segunda temporada do podcast, com mais convidados e uma temporada mais longa. É só uma pausa, mas tem muita coisa para acontecer ainda. Que legal. Muito obrigado, tá, gente? Obrigado a todo mundo, obrigado pela participação e até mais.